Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Protagonismo em Ação, Conceitos de Qualidade na Educação Infantil. Essa série, produzida pelo LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, apresenta conceitos que viabilizam uma educação infantil de qualidade. Recomendamos iniciar essa série pelo episódio 1, que apresenta uma contextualização sobre o cenário da educação infantil. Os conceitos de qualidade na educação infantil possuem múltiplas dimensionalidades, e nessa série iremos focar na dimensão curricular. Ao todo, serão apresentados 5 conceitos de qualidade. São eles: aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, boas oportunidades de aprendizagens, mediação do professor, questões abertas e fechadas e adequada ao desenvolvimento. Todos os conceitos citados fazem parte da EAP, Escala de Avaliação de Aprendizagens dedicados à primeira infância. A EAP define esses 5 conceitos-chave de qualidade que estão alinhadas ao que é proposto por uma das principais orientações normativas da área em nosso país, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Neste vídeo, vamos conhecer o conceito aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem. Sobre o conceito aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, os grandes autores clássicos que dizem sobre o desenvolvimento humano, como por exemplo Vygotsky, Piaget e vários estudos, como o do próprio LEPS, que mostrou que uma prática baseada no brincar tem impactos maiores no desenvolvimento das crianças. Vão existir outros estudos que práticas feitas de outras formas também têm impacto no desenvolvimento. Mas esse conceito tem uma grande diferença. Ele não diz só sobre o que a criança deve ser inserida na prática, por meio da brincadeira, do lúdico, mas sobre como criar significado para as crianças sobre aquilo que ela aprende. E esse é o grande diferencial, porque no futuro essas crianças vão se tornando adultos que tenham aprendizagens mais consolidadas. E o que isso significa, né? Então, aquilo que a Unesco apresenta como 4 pilares, como essencial para desempenhar no mundo atualmente, que é o que chamamos de aprender a aprender. Então, o primeiro é aprender a fazer, então conseguir criar e aplicar o seu conhecimento. O segundo, aprender a conviver, então lidar com o diferente. O aprender a ser, então saber fazer, autogestão. E, por fim, aprender a conhecer, então sempre querer aprender cada vez mais e a buscar mais informações. E aí, no contexto brasileiro, esse conceito é defendido pelos documentos curriculares de como realizar práticas educativas com qualidade. Dentre eles, podemos citar as DCNEs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e a Base Nacional Comum Curricular, em que, a partir dessas evidências científicas, argumentam que esse é um dos conceitos que tem um caminho efetivo de cumprir a missão da educação, que é tornar as crianças e jovens em pessoas que atuam na sociedade a fim de transformá-la. Então, a aprendizagem baseada no brincar, ela dialoga e contribui com essa missão da educação, pois tem esse objetivo de oportunizar aprendizagens em que as crianças possam ter condições e competências de modificar o seu meio social. Então, as práticas educativas precisam ser organizadas para dar protagonismo às crianças. E para que isso de fato ocorra, o conceito traz algumas estratégias pedagógicas para serem trabalhadas com as crianças. Então, permitir que elas explorem o seu entorno, então envolvendo diretamente com os materiais, os objetos que estão dispostos, oportunizar momentos em que elas escolham o que e como realizar uma atividade, identificar estratégias para conectar os conhecimentos com base na realidade do tempo daquela escola, né, com as aprendizagens propostas, e, por fim, possibilitar momentos de conversas, né, discussões, que amplia a compreensão acerca dos conhecimentos que estão sendo trabalhados. Então, essas são as estratégias pedagógicas do conceito, né, aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, e que colocam a criança no centro do processo
tornando coerente com uma formação de cidadão ativo na sociedade. Enxergar a criança na sociedade é o mesmo que enxergá-la no centro do processo educativo. O conceito de aprendizagem baseado no brincar e ampliação da aprendizagem tem como fundamento geral escutar as necessidades dos pequenos e, a partir disso, contextualizar as propostas educativas. Esse movimento faz com que as práticas passem a ter sentido para as crianças. Você pode pensar que escutá-las é fazer exatamente o que elas querem, mas não é isso. É dialogar para que elas tenham liberdade de fazer escolhas, tomando consciência dos porquês e das suas responsabilidades. No contexto da infância, as propostas pedagógicas precisam ser pensadas por meio do lúdico. É na atividade lúdica que a criança aprende e vai consolidando o conhecimento. É a forma que a criança se relaciona com o mundo e, ao brincar, ela aprende. Então, a atividade lúdica, ela permite reproduzir muitas situações vividas em seu cotidiano que imitam os adultos, as quais, pela imaginação e pelo faz de conta, são reelaboradas pelas crianças. Então, essas representações do cotidiano das crianças traz das experiências passadas novas possibilidades de interpretações e reprodução do real. Por exemplo, ela vê um adulto trabalhando com computador e representa essa cena com objetos que estão ali, dispostos para ela, e o processo de imaginação potencializa muito o desenvolvimento dessa criança. Então, no futuro, ela tem capacidade de abstrair e pensar em resolver situações, problemas muito mais complexas. Então, a brincadeira, ela tem um papel relevante na constituição do pensamento infantil. Então, como consequência, elas passam a construir significados sobre si, sobre o outro, né, sobre o mundo social e o mundo natural. Quando a gente vai vestir uma criança e ela está pulando e brincando e aquilo é um momento de alegria para ela está brincando. Então, a criança, ela, com tudo que ela vai fazer, com toda a sua rotina, ela vai desenvolvendo brincadeiras. E da mesma forma, a escola também deve proporcionar atividades que sejam interessantes, que sejam divertidas, que sejam lúdicas, né? E que promovam sempre esse aprendizado, mas de uma forma leve, de uma forma suave. A ocorrência de práticas mecanizadas não é condizente com a aprendizagem baseada no brincar. Como exemplo, podemos citar fazer cópias de desenhos sem finalidade, apenas para passar o tempo, traçar uma sequência de pontilhados apenas com o objetivo de desenvolver capacidade motora e colorir desenhos já feitos, sem a possibilidade de escolher quais objetos e materiais usar. Optar por práticas mecanizadas e impostas, além de provocar situações adversas, muitas vezes acabam por criar situações de disputa com as crianças. E sem refletir as consequências causadas, acaba por gerar situações de constrangimento e desrespeito aos direitos das crianças. Por exemplo, se você não fizer isso, não vai brincar no parque. Se você não fizer xixi agora, depois vou deixar você fazer xixi na roupa. Se você não fizer desse jeito, vai para o cantinho do pensamento. Essas e outras formas de constrangimento e falta de cuidado que podem ter efeitos de risco para a saúde dos pequenos. A falta de um ambiente acolhedor, sem interações e experiências ricas, são prejudiciais ao desenvolvimento pleno da criança e podem causar diversos problemas no futuro. O adulto também, ele só aprende quando tem algo significativo para ele. A mesma coisa das crianças. Então, por que as crianças têm que ser diferentes? Tipo, a gente tem que impor? Não. A criança também tem direitos, a gente deve respeitar também as vontades, como dos adultos. Então, existe um desenvolvimento quando você está aberto para aprender. Então, não adianta você tentar propor algo, impor algo, sendo que não vai ter o resultado no final, tá? Na BNCC, a aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem está presente por meio dos direitos de brincar, conviver, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Se olharmos com mais atenção para o direito de brincar, podemos observar que ele está presente em muitos momentos do cotidiano da educação infantil.
de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, por meio de interações entre as crianças, com os adultos, com objetos e com o próprio corpo. A brincadeira é a atividade principal da infância. Essa afirmativa se dá não apenas pela frequência de uso que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela influência que esta exerce no desenvolvimento infantil. Ainda de acordo com as DCNEI, no artigo 9, os eixos que devem ser a base da construção das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e a brincadeira. São as experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimento por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano na infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar as formas de afeto, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Então, quando a gente pensa em interações, essas interações elas podem ser tanto entre crianças, como entre a criança e um objeto, como também entre a criança e o adulto. Esse adulto pode ser o professor da sala, mas não necessariamente ele, porque existem outros adultos na escola. Então, muitas vezes pode ser um professor de apoio, né? Pode ser um funcionário da escola. Então, a criança ela vai buscando referências e vai buscando interações com diferentes pessoas e objetos em que ela se encontra ali, né? Essas interações elas são muito importantes para as crianças e fundamentais para todo o desenvolvimento dela. É como ela vai se constituindo humana, né? Então, são fundamentais. A partir da exploração e da descoberta proporcionada nas práticas, as crianças vão construindo significados. Nesse sentido, iremos falar sobre uma das possibilidades do brincar, o chamado brincar heurístico. Nessa prática, a partir da interação das crianças com materiais não estruturados, o professor pode observar e refletir sobre como elas aprendem e, a partir disso, propor situações que ampliem as aprendizagens. Em toda a série, iremos trazer práticas que ajudem a entender como aplicar os conceitos. Neste vídeo, vamos falar sobre como o brincar heurístico contempla o conceito aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem. Mas, o que é o brincar heurístico? Brincar heurístico vem da palavra grega eureka, que significa descoberta. Nessa forma de brincar, as crianças podem investigar e descobrir a partir de materiais não estruturados. A função do adulto é observar atentamente de que forma as crianças utilizam, exploram, interagem e escolhem os materiais disponibilizados. Esse movimento de explorar livremente os materiais sem que haja um direcionamento do adulto permite a instigação da expressão, da criatividade e da curiosidade presente nos pequenos. Isso não significa que não haja mediação para ampliar as experiências, observar e escutar ativamente as crianças. Como as crianças pequenas e bem pequenas descobrem o mundo através dos sentidos e da exploração, utilizar esses materiais naturais é muito importante e é uma atividade muito divertida para as crianças. Quando nós disponibilizamos para as crianças esses tipos de materiais, as crianças se mostram muito interessadas e engajadas em conhecer esses materiais e brincar da forma como elas acharem que é melhor. O brincar heurístico pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas é com o cesto dos tesouros. A professora organiza cestos e dentro deles coloca materiais de diferentes formas e texturas, tais como potes, escovas, esponjas, colheres e entre outros. Os cestos são colocados próximos às crianças, a fim de que elas tenham liberdade para interagir com os materiais do modo que desejarem. A professora intervém somente quando é necessário ampliar as aprendizagens das crianças, quando é convidada por elas ou quando há algum risco para os pequenos. É importante que sempre haja uma reposição dos materiais.
Neste vídeo, você conheceu o conceito aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem. Assista aos outros episódios da série e conheça os 5 conceitos de qualidade na educação infantil. Essa série busca contribuir para a construção de políticas públicas que garantam o direito de uma educação infantil de qualidade. Até o próximo vídeo!